Jeremias, capítulo 37. Jeremias na prisão. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham encerrado na prisão. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito. Ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito, e voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão, e a queimarão. Assim diz o Senhor: não enganeis a vossa alma, dizendo: sem dúvida, se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: há. E disse ainda: na mão do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Agora, pois, ó rei, meu senhor, caia a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Jeremias, capítulo 38. Jeremias é lançado no calabouço. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência. Mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei:
morra este homem, visto que ele, assim, enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Porque este homem não busca a paz para esse povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que, então, estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas embocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço, por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: Pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Disse Jeremias a Zedequias: Se eu tá declarar, com certeza não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus, que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Mas, se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: Os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. E agora que se atolaram os teus pés na lama, eles voltaram atrás. Assim a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia, serás preso, e esta cidade ele queimará. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: Declara-nos agora o que disseste ao rei. Não lo encubras, e não te mataremos.
e disserem também: que te disse o rei? Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei para que não me fizesse tornar à casa de Jonatas, para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias e interrogando-o, declarou-lhes conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. E o deixaram, porque não se revelou o negócio. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém, e ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. Jeremias, capítulo 39. Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha da cidade. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram então, e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá, e arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhes faça nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão dos da guarda, ordenou a Nebuzasbã, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa. E ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens, perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvarei e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Jeremias